Old times here are not forgotten. Look away, look away. Dad, you know this song? You want to come sing this with me, man? You guys want to hear my dad sing one more song? Yeah! Come on, Dad. I know you know this song. I'll hit the last note. Come and sing with me. Oh, I wish come on, Dad. Woo! He's a preacher, man. Sometimes he's just too humble for his own good, man. Sling around there, boss. You get on it. Bob Joyce, man. What a guy. Early Lord, one frost away.
He taught me the beautiful blessing of the grace of God, a gift, only a gift that is given. He taught me so much about love, about mercy. I mean, like, I cannot give you what, there's no condemnation in Christ. There's nothing of just love. It's what will break. It is freedom. It is freedom. The only freedom that we have is truly. Here you go, boss. Go. Let a whisper of his voice softly call to the arms of my Maker to stay. He is my reason for living. Oh, he is the King of all kings. I long to be his possession. He is my everything. After the lightning and thunder, after the last bell has rung, I want to bow down before him and hear him say, well done. He is my reason for living. Oh, he is the King of all kings. I long to be his possession. Oh, he is my everything. I long to be his possession. Oh, he is my everything. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without
morning I want to give you a thought. You've heard that old song that somebody sang, "You Were Always on My Mind." Remember? You were always on my mind. 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 You tried to face another day, dreaming I'd be here to stay. But when you wake, I'm far away. Tears will fall. You'll beg me stay. If time were not a moving thing, and I could make it stay, this hour of love we share would always be. There'd be no coming day to shine a morning light, make us realize our night is over. Home is where the heart is, and my heart is anywhere you are, anywhere you are is home. Oh Lord, my God, oh Lord, my God, when I in awesome wonder, when I in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Thy power throughout the universe display. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Esse homem tem a mesma idade que Elvis Presley teria, tem a mesma voz e os mesmos trajeitos enquanto canta.
contar que o filho de Bob Joyce, o homem em questão, é muito parecido com o pai do Elvis Presley. A teoria de que Elvis Presley está vivo é real e está chocando diversos americanos que estão ligando os pontos entre Elvis Presley e o pastor Bob Joyce, que também é cantor. Esse pastor tem 88 anos de idade, a mesma idade que Elvis teria atualmente. O cara é o espelho do Elvis e eu não tô nem brincando. Pra quem não sabe, antes mesmo desse pastor vir à tona, a teoria que Elvis Presley teria forjado a sua morte já era real. Supostamente Elvis teria morrido em 1977, pois entrou em uma depressão profunda após perder a sua mãe. E o uso excessivo de remédios teria lhe causado uma parada cardíaca, fazendo assim com que ele falecesse em 1977. Agora achamos que o vídeo é irritante, um pouco assim como as pessoas acham o Vale Estranho irritante. Se você não sabe o que é, procure. Talvez você veja como isso se relacionar. Mas há isso aqui. Uma estranheza que ocorre com lentes, câmeras ou iluminação. Não importa do que se trate. Ou mudança de forma. Seja qual for o raciocínio, algo muito estranho acontece aqui e é muito notável. Pelo menos pra mim. Então eu fiz um vídeo, passei, dei um pouco de informações e continuei sobre meu dia. Depois de alguns dias, notei que o vídeo começou a obter algumas visualizações. Notei também que as pessoas estão se esforçando muito para explicar o vídeo e justificar por que ele é falso. Você sabe, algumas coisas na vida. Eu pensei que não precisaste explicar. Eu nunca vi isto sentindo que havia alguma conspiração sombria para fazer o Elvis parecer estranho. Parece um vídeo estranho. Então, você sabe, depois de ler esses comentários por mais alguns dias, principalmente mentiras ou calúnias, pensei em mim mesmo. Talvez eu possa ajudar essas pessoas a sair. Talvez eu encontre o vídeo que eles falam, o vídeo colorido, a versão de qualidade de DVD, que será muito melhor. Podemos ver um rosto normal e voltar ao resto de nossas vidas, segurando que não há nada estranho. A qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. O Elvis estava bem. Ele está absolutamente bem. Mas o que é exatamente isso? Eu vou agir como se não tivesse visto isso, porque só Deus sabe quais comentários surgirão aqui. Bem, senhor, tenho um comentário pra você. Eu vou te dizer o que está lá. Isso é o Photoshop. Obviamente, você tem que ir lá para o Photoshop. Conceito interessante e interessante. Eu vejo isso muitas vezes nos comentários. Tudo é o Photoshop. Você pode me explicar como o Photoshop funciona exatamente e como ele seria usado para fazer isso com os dedos dele? O que é você, um tipo de rubo inteligente? Definitivamente é o Photoshop. Faça uma pergunta, senhor. Sim, eu sei que é o Photoshop porque as pessoas dizem isso. Quando eu pergunto como, eles sempre dizem, bem, você sabe, é o Photoshop. Você sabe o que faz? Ele faz coisas assim. Você pegou algo, colocou o computador e obteve o Photoshop e ele saiu dessa parte. Tão simples quanto isso, Photoshop. Não, não é. Não é o Photoshop, mas a técnica de moshing de dados. Amigo, vou usar o mesmo nome como um novo nome sofisticado, que é tão errado quanto o outro indivíduo aqui. Verifique alguns exemplos e diga se estou errado. Dados motion. É isso que é, Bran. Oh, sim. Obviamente eu estava completamente errado. É claro ver essas duas fotos são exatamente as mesmas. Mosh de dados. Isso. Idiota já viu na versão colorida? Eu acho que é necessário um psiquiatra. Ei, antes de chegarmos à boa parte deste vídeo, finalmente ajude-me a escolher o próximo vídeo. Vamos fazer um arbusto com uma mudança de forma no rosto dela, quem sabe um clone do Stephen A. Smith. Ou vamos falar sobre a época em que a Britney Spears expôs um membro da família real como um mudante de forma? Por favor, vote aqui para sua escolha. A votação termina em 48 horas. Ok, não é divertido. Vamos começar a discutir isso. Esta é a cor que todos querem muito. A qualidade é melhor, então agora você vê coisas estranhas, mas é ainda mais assustador. Se você for muito lento com esta parte do vídeo, nem vou falar sobre como o queixo do Elvis se move. O que quero perguntar é que você realmente vê o decote e o contorno daquela pessoa ali e depois observa essa pessoa. Como é esse mesmo cara? Como é esse mesmo cara? Quando eu faço perguntas loucas, tipo, como é esse mesmo cara? Esta é a mesma foto tirada de um ângulo bem distinto no mesmo momento. Não é o mesmo cara. O último cara se parece com esse cara. E esses caras se parecem com os que tocaram o concerto mais tarde. Mas então, quem seria esse cara com um tipo de inchaço que gostamos tanto? De onde ele veio? Estou realmente em cores aqui? Lembre-se, isto não deveria acontecer.
Está em cores. Agora vai ser melhor. Parece que as miniaturas de outro vídeo. Caros, este é apenas um caso simples. Eles contrataram um duplo. Talvez eles tenham o pior cenário de um duplo? Por favor, leve em consideração que esta apresentação original foi criada unicamente para uma exibição privada. Essas cenas foram gravadas intencionalmente fora de sequência. A fita original contém 4 horas e meia da maioria das músicas gravadas por Elvis Presley ao longo de sua carreira. O código de tempo foi inserido para proteger o proprietário e não é visível na fita original. 6 semanas depois destes concertos gravados, Elvis Presley morreu. Esses são os momentos finais documentados de sua vida. A fita original não foi editada e contém o mix de áudio original gravado durante seu concerto. Mais importante, essas fitas contêm vídeos nos bastidores e nos vestiários que o CBS não cobriu porque seus gravadores não estão rolando. Há também cenas da vida pessoal de Elvis em torno das drogas que só serão visualizadas pelo proprietário dessas fitas. Elvis começou em preto e branco e essas fitas foram capturadas e terminadas em preto e branco. Talvez levemos um segundo aqui. Lembre-se, Elvis era um ser humano, um ser talentoso, e ele tinha algumas falhas. Mas você sabe, só porque talvez ele tenha um clone ou um corpo duplo, ou até um mudante de forma a assumir sua vida, isso não significa que esse homem não tenha feito algumas coisas grandes. Agora, volte aos negócios. O que diabos é com a mão dele? Você viu isso? Você viu os dedos? Se você não rebobinar o vídeo, felizmente temos essa versão em cor HD que todos estavam solicitando. Eles querem a qualidade próxima à de um DVD. Dê-nos a cor. Por favor, mostre-nos o vídeo que resolverá tudo, Greg. Bem, eu pulei mesmo nisso porque obviamente o preto e o branco tinham defeitos. Quero dizer, eles vão lhe dizer aqui em breve que vem de um proprietário, o cara o teve no armário há anos, e a versão colorida pode ter sido destruída por qualquer número de pessoas. Mas ei, embora todos digam que o problema é ser preto e branco, estou feliz. Fácil de entender, grande Elvis brincando. Estou apenas repetindo o que os outros dizem. Cara, acalme-se. A cor realmente fez diferença. Quando olho para Elvis com olhos grandes aqui, deixe-me dizer que porque sei que você está digitando um comentário com raiva agora, percebi que não está em HD. Então relaxe-se. Apenas acalme-se um pouco, ok? Todos vocês, criadores de desculpas, estão suas chances. Olhe para esta mão. Observe minha mão. Oh, meu Deus, a mão dele. Você acabou de ver isso? A mão dele caiu e desintegrou-se. Escreva um comentário. Você tem anos na indústria de TV, isso é comum. Você vê todos os dias e depois me diz que estou errado. Vamos resolver isso. E então focamos na mão de novo. Veja a versão em preto e branco. Olhe para a versão de cores. Olhe para isso. Isso é assustador. Mas não se preocupe. Ele não está mudando de forma. Isso não está mudando. É apenas um truque da luz porque todo o resto ao redor do Elvis está distorcido. Olhe para isso. Lembra-se desses argumentos? Eu também posso mencionar aqui, é um pouco estranho. Este cara de jaqueta vermelha está pulando na frente de Elvis. Sempre que as coisas ficam um pouco estranhas, o olho saiu da cabeça dele. Há um cara de jaqueta vermelha, a mão cai. Há um cara de jaqueta vermelha. Mas não, você está pulando para conclusões. Greg, você precisa se acalmar. Você precisa de seu remédio. Olhe para o rosto dele. Sim, vi a seta apontando. É sua mão gangrenosa, cancerosa e infectada. Mas olhe para o lado roxo do rosto dele. Eu tenho um ponto aqui que não envolve mudança de forma. Todo o lado direito do corpo é roxo. Isso pode ser uma forma de terrível tentativa de efeitos especiais por alguém que pensa que tem o melhor interesse de Elvis, porque a forma da cabeça, a forma do rosto, a descoloração, eu não sei. Veja, nem eu estou dizendo que isso é um mudante de forma agora. Essa é a minha opinião. Eu acho que talvez alguém tentasse fazer algum tipo de trabalho no vídeo para fazê-lo parecer melhor, mas não funcionou. O áudio do concerto do CBS fez uma fita e outro concerto com a permissão do CBS. E ele tem a única cópia há anos.
Mas como o Williams me disse, ele agora tem que vender sua fita única porque tem enormes contas médicas por vários ataques cardíacos. Então ele jogou para alguém que queria pagar $500 mil pelas lembranças do concerto e da máquina que os gravou. É história pura, algo único. É como uma pintura valiosa, onde algumas pessoas chegam a pagar $1 milhão somente por ela. Williams tem a única cópia dos dias posteriores do Elvis porque o CBS entregou as suas fitas para a Presley State Hold. Por que o vídeo colorido é colorido agora e o outro é preto e branco? Se quer enganar, ao menos cubra as falhas mais óbvias. Desculpa. Isso os manteve sob trancada e tal. Williams acredita que a família do Elvis só quer que ele se lembre como ele era quando se tornou o rei do rock and roll. Agora vou lhe dar o que é equivalente à minha opinião não louca. Veja a forma e a cor da cabeça de Elvis é muito distinta, quase alienígena, reduzindo-se em direção ao queixo. Há diferença perceptível entre o Elvis colorido e o Elvis em preto e branco em vários lugares. Em vez de olhar para a linha da mandíbula, o Elvis colorido tem uma mandíbula deslocada, onde ele parece apertado. Acredito que alguém da propriedade ou da família tirou algumas imagens e usou efeitos especiais primitivos. Isso parece horrível. Se você realmente diminuir, quando ele entra para beijar a menina e volta para cima do queixo, o ponto do queixo se move para cima e para baixo por 3 quadros. Só não tive tempo de colocá-lo aqui. Não é realmente. Não estou tentando avançar em nenhum ponto, além de acho que talvez alguns efeitos especiais tenham sido empregados pela Graceland neste lançamento para compensar o vídeo estranho de olhos de erro que todos nós vimos. Mas isso aconteceu há muitos anos, muito antes do YouTube. Então estou quase decidido a não fazer isso novamente. Vou parar de falar por aqui. Eu vou parar. Embora eu acho que talvez eu tenha alguma resposta, é melhor terminar agora. Antes de entrar, você sabe como os 3 elfos terminam na teoria Orion, o cara com uma máscara que você familiariza, certo? O cara que saiu depois da morte do Elvis não afirmou ser o Elvis, mas ele cantou músicas do Elvis tentando ganhar dinheiro com o Elvis falsificando o trem da morte. Então você tem Elvis com olhos de inseto, acho que você entendeu isso, Elvis. O Orion era realmente chamado Jimmy Ellis na vida real? Será que ele estava sob a máscara? Ou era realmente ele? Em algum momento, outros Orions começaram a surgir. É claro que Orion é um personagem fictício baseado em um personagem criado por Gale Brewer Giorgio. Sim, Orion é um personagem que fingiu sua própria morte. Gale Brewer Giorgio é a moça à direita. Será que Elvis está vivo? Então, estamos analisando o Memphis Elvis junto com a máfia real de Memphis e Linda Thompson. Quem é o Memphis Elvis? Memphis Elvis era alguém que deixaria Graceland e andaria pela cidade parecida com Elvis, tendo várias aventuras, muito mais Elvis. Infelizmente é tudo o que temos tempo hoje. Essas fotos que você está vendo agora são assuntos para o próximo vídeo. Vá para a marca de 8 minutos e escolha o vídeo que você quer ver, esse é o vídeo que eu quero fazer. Não se esqueça de votar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar, comentar e assinar. Você pode nos encontrar em todas as mídias sociais. Senhor Feliz 0121, sim, eu posso até fazer Stephen um farrão interessante por 5 minutos. Será incrível. Vá votar. Isso é bom. Eu estava assistindo de dentro porque quando vi claramente sabia que a vida poderia ser boa novamente. 16 e lindo. Você não sabe que ela está atraindo minha atenção com ela, em certo sentido, porque você sabe que você é o centro do meu mundo. E eu me lutei por todos os pensamentos que eu te fiz, minha menina, pensando que sempre dissemos que narizamos juntos para sempre. Há um buraco. Eu tentei cerca de 1000 maneiras de dizer a ela que ela está errada. Toda vez que abri, aquele gato velho acabou de pegar a minha língua.
Eu sei o que vocês estão pensando. Não isto de novo. Você já não fez isso? Sim, eu já morri, mas continuo encontrando coisas. Voltei para este vídeo hoje para tentar obter algumas imagens de mãos que mudam de forma. Porque todas as outras pessoas na internet são escrocadores. Quando digito, verei a mão mudando de forma ou a mão de um mudante de forma. Eu iria assistir ao vídeo e seria um vídeo em câmbio lento das mãos de alguém com música ruim tocando sobre ele e nada aconteceu. Ele desistiu. Estou cansado de olhar. Eu voltei para o melhor vídeo de mão de mudança de forma que tenho. Isso é até eu lançar um novo vídeo amanhã. Espere até ver isso. É esse ponto que notei. Talvez a mão dele se transforme em um e como você vê aqui. Eu entendo que isso não é realmente, mas é um pouco estranho. Mas não é essa a razão pela qual eu faço esse vídeo. Ok? Então prepare-se. Vou mostrá-lo 2 vezes a velocidade regular e depois diminuímos e falaremos sobre isso. Ok, agora devemos diminuir cerca de 25% para ver o que acontece. Agora diminui os 50%, o que é um pouco mais perceptível. 75% agora. Agora, você deve ter visto. Naquela vez. No entanto, nós vamos seguir todo o caminho. 100%. Agora olhe atentamente atrás da cabeça de Elvis. Você vê? Ok, deixe-me dizer o que eu vi. Elvis parece normal. Absolutamente normal. Este sujeito está girando em torno da cabeça, e as características de Elvis se tornaram esquisitas. Muito perturbador. Outro cara ficou verde. Uma das coisas que as pessoas sempre dizem sobre este vídeo é que a luz é refratada ou a lente é distorcida. Mas se você perceber, há uma linha reta acima da cabeça de Elvis. Esta é uma maneira simples de saber se há algo acontecendo com a lente. A linha acima do quadro nunca se desloca. É por volta desta vez que alguém diz: ei, não é apenas o Elvis. O rosto de todos está distorcido. Bem, deixe-me perguntar isso. Onde está a distorção facial desse cara? Ele está no vídeo. O rosto dele está lá durante todo o tempo que o rosto de Elvis está e nunca distorce. Então isso também tirou os rostos de todos distorcidos desse argumento. Ok, última coisa a ser mencionada. Por mais óbvio que isso pareça, o cara à esquerda do Elvis parece muito normal agora. Ele ainda parece um pouco estranho, mas aqui você pode claramente ver a mudança no rosto do Elvis. Agora, algumas coisas são muito rápidas, assim como outros vídeos quando ocorreram outros problemas. O cara de uma jaqueta vermelha sabe onde está a câmera e passa na frente para bloqueá-la. Quando ele se afastou, Elvis parecerá normal novamente, um pouco como um problema ocular. Se você assistir a outros vídeos, verá isso. Agora, vou colocar um link na parte em que quero ouvir suas palavras e pedir que você me diga o que aconteceu aqui. Por favor, não me digas que está iluminando. Você pode olhar para a parede traseira o tempo todo. Não há mudança de luz. Por favor, não me digas que era uma lâmpada. Você não pode ver outras lâmpadas. Você não vê nada em relação a mudanças de luz em qualquer lugar, quadro por quadro. Eu já veio este vídeo. Não mude a luz. Ok, então agora eu te contei o que vi. Por favor, diga por que agora. Essa é a única coisa que eu não disse. Claro, por favor, não me diga que é um truque da luz. Eu estive em muitas sombras. Nada me tornou verde como um sapo e tornou meus olhos negros. Me dê algo. Se você quiser dizer algo como um erro, as pessoas sempre querem dizer isso, mas não sabem o que significa. Diga-me por que você acha isso, onde obteve informações e como isso se relaciona. Em outras palavras, se você apenas quer dizer uma resposta, me dê uma razão e de onde você obteve o raciocínio. É engraçado, tudo isso falou e essas coisas que eu nem toquei, como as ondas que parecem emanar de Elvis para esse cara. Quando ele mudou, quando seu rosto mudou, você pode literalmente ver as ondas. Eu acho que é para outra vez. Ou olhe no espelho. Está no vídeo. Isso parece um pouco estranho e desconcertante. Não entrou nisso. Eu vou deixar isso para você. Obrigado por assistir. Amanhã eu vou fazer outro vídeo com a mão do mudante de forma. Melhor que qualquer mão de mudança de forma que você viu na internet. Eu só quero dizer obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar, comentar e se inscrever. Até a próxima vez, fique vigilante.
Esta é a maravilhosa e encantadora bênção da graça divina de Deus. Um presente. Apenas um presente. Isso é nada. Ele me ensinou muito sobre amor e misericórdia. Quero dizer, como eu não posso te dar o quê? Não há condenação em Cristo. Não há nada de apenas. É o que vai quebrar, é liberdade. Esta é a liberdade, a única liberdade que temos. Eu estou ansioso por conseguir alcançar a posição dele, um sonho que me motiva. Aqui está tudo o que importa e tudo o que tenho para oferecer. Então um sussurro dele, suave e frio nos braços do meu Criador, disse: esta é a minha razão para viver. Oh, aqui está o Rei. Oh, eu amo o Rei. Estou ansioso para passar o dia inteiro com ele. Ah, ele não é nada mais do que isso. Eu realizei isso ao meu modo. Lamentar. Já tive alguns, mas novamente foram muito poucos para mencionar. Fiz o que precisava ser feito e concluí isso sem hesitação. Esta manhã quero te pensar. Você ouviu isso? Você ouviu a música velha que alguém está dizendo? Você sempre está na minha mente. Você sempre está na minha mente. Você sempre está na minha mente. Você está constantemente na minha mente. Você sempre está na minha mente. Você sempre está na minha mente. Você sempre está na minha mente. Você tentou encarar outro dia e sonhou que eu permanecesse aqui. Mas quando você desperta, eu já estou longe. As lágrimas cairão. Você vai me implorar, fique a tempo. Não somos uma coisa em movimento, eu posso deixá-la ficar. Esta hora de amor que compartilhamos sempre será. Não haverá um dia para brilhar a luz da manhã. Faça-nos perceber que nossa noite acabou. A casa é onde o coração está, meu coração está em qualquer lugar que você esteja. Estou convencido de que Bob Joyce tem a mesma idade de Elvis Presley. Algumas pessoas pensam que Bob Joyce é muito jovem para ser Elvis, porque seus registros mostram que ele nasceu em 1952, fazendo 72 anos este ano. Ao mesmo tempo, se Elvis ainda estiver vivo, ele teria 89 anos. No entanto, uma foto tirada por um amigo próximo de Bob Joyce no ano passado pode revelar a verdade. A foto mostra Bob com um bolo de aniversário, indicando que é seu aniversário. O bolo é decorado com um rádio antigo e um microfone à moda antiga, e o rádio tem o número 88, representando sua idade.
Isso pode sugerir que Bob e Elvis podem ser a mesma pessoa. Por que ele relataria errado sua idade? Além disso, Bob parece muito mais velho em comparação com alguém genuinamente nascido em 1952. Então Bob Joyce tinha, na verdade, 88 anos no ano passado, tornando-o 89 anos este ano, exatamente a mesma idade que Elvis. Além disso, um ano após o funeral de Elvis em 1977, surgiu uma gravação onde Elvis admitiu que nunca havia saído. Quando eu tinha um prédio, perdi alguns livros. Eu pensei que seria. Eu sei que é muito, muito difícil para alguém me reconhecer. Priscila, a ex-esposa de Elvis, foi pegada a tapinhar Bob Joyce em um evento privado. Ele é Elvis. A afirmação de que o pregador de Benton, A.R. Bob Joyce, é realmente Elvis Presley não é apenas uma teoria selvagem inventada por teóricos da conspiração. Desde a semelhança impressionante de Pastor Bob com Elvis, até a curiosa escolha de canções durante os serviços da igreja, os paralelos entre eles são numerosos demais para ignorar. Graceland, a mansão de Elvis, fica a apenas 2,5 horas de carro e 1 hora de helicóptero de Benton, AR. Supondo que não seja necessário arquivar um plano de voo para um funeral privado em uma sinagoga em Memphis para um velho amigo DJ de Elvis, uma mulher usou o telefone para gravar um vídeo de Pastor Bob sentado na primeira fila, enquanto Priscila, ex-esposa de Elvis, passava e colocava a mão no ombro dele. E se uma das maiores lendas musicais de todos os tempos, Elvis Presley, nunca morreu? E se ele assumiu uma nova identidade para viver o restante da vida fora dos holofotes e acabou tornando-se um pastor humilde? É exatamente isso que os teóricos da conspiração em todo o mundo acreditam. E o homem no centro da tempestade não é outro, senão o pastor Bob Joyce. Poderia o pastor Bob ser realmente o rei do rock and roll disfarçado? Hoje, mergulhamos profundamente nos fatos que muitos afirmam provar esta grande fraude. Uma fraude que provocou debate interminável e confirmou o que muitos fãs há muito suspeitam. O pastor Bob Joyce poderia realmente ser Elvis Presley? Ao final deste vídeo, você pode estar convencido de que essas chamadas coincidências são algo muito mais convincente. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição para receber histórias ainda mais incríveis que desafiam nosso conhecimento. Vamos começar. 7. A semelhança surpreendente é um dos aspectos mais cativantes que alimenta a teoria de que o pastor Bob Joyce é realmente Elvis Presley. Existe uma semelhança física inegável? Não são apenas traços amplos. Diversos teóricos da conspiração destacaram detalhes específicos que ultrapassam a coincidência. Os dois homens compartilham bochechas incríveis e semelhantes com contornos altos e bem definidos, que são características icônicas do famoso rosto de Elvis. A forma do queixo e o arco das sobrancelhas também se espelham, dando ao pastor Bob uma semelhança quase estranha ao rei do rock and roll. Mas não é apenas sobre a estrutura facial. Há vídeos circulando online que mostram ambos Elvis e pastor Bob arranhando os ouvidos esquerdos, um gesto que para alguns parece muito específico para ser uma ocorrência aleatória. Esse hábito sutil compartilhado intensificou o mistério, levando os fãs a examinar cada movimento e gesto do pastor Bob, na esperança de encontrar mais semelhanças com o rei. Se adicionar o fato de que ambos os homens têm 6 pés de altura, usam sapato tamanho 11 det e possuem construções semelhantes, o caso se torna ainda mais convincente. Poderia ser realmente apenas coincidência ou há algo mais escondido sob a superfície? É o suficiente para fazer até as mentes mais céticas refletirem sobre essa possibilidade. 6 vozes correspondentes, uma das evidências mais convincentes que apoiam a teoria de que o pastor Bob Joyce é, na verdade, Elvis Presley, está em suas vozes. Para aqueles que conhecem o inconfundido desenho do sul de Elvis, é difícil ignorar as semelhanças estranhas quando o pastor Bob fala, ou, mais notavelmente, canta. Ambos têm a mesma voz rica e profunda,
com um pequeno sul quente que parece atrair as pessoas. O tom e a cadência deles são estranhamente semelhantes, deixando muitos ouvintes convencidos de que Elvis não apenas deixou seu legado para trás, mas o levou ao púlpito sob um novo nome. Ainda mais impressionante como seus estilos de canto combinam quase perfeitamente, Elvis, conhecido por suas interpretações de Evangelho Almas, cantaria com uma profunda conexão com a música, permitindo que sua voz inchasse com emoção. Quando o pastor Bob canta na igreja, essa mesma emoção e poder vocal são inegavelmente presentes. Seja um hino evangelho lento ou um espírito animado, os fãs de Elvis não podem deixar de lembrar a performance do rei. De fato, ao lado dessa semelhança vocal, continua a alimentar o debate, deixando os ouvintes se estão ouvindo o eco de um ícone musical que nunca realmente deixou o palco. Cinco características pessoais compartilhadas, além de sua semelhança física e vozes correspondentes, as semelhanças entre o pastor Bob Joyce e Elvis Presley se estendem a outros traços pessoais que são difíceis de ignorar. Um dos paralelos mais marcantes é a sua construção física, especialmente as mãos. Ambos os homens possuem mãos grandes com dedos finos e alongados, mãos que não só tocam riffs icônicos de guitarra, mas também gestos de maneiras que parecem muito familiares para os fãs de Elvis. Seja a maneira como o pastor Bob acenou à sua congregação, ou os movimentos sutis que ele faz enquanto pregava, esses gestos da mão foram comparados de perto com os modos do rei durante suas apresentações ao vivo, acrescentando outra camada de intrigas ao mistério. Mas não é apenas sobre características físicas. Aqueles que conhecem o pastor Bob descrevem-o como ter um espírito gentil e gentil, um traço de personalidade que é frequentemente atribuído a Elvis por aqueles que o conhecem melhor. Apesar de sua personagem maior do que a vida, Elvis era conhecido por sua generosidade, humildade e profunda conexão com seus fãs. O pastor Bob exibe essas mesmas qualidades com muitos de seus seguidores, apontando sua natureza compassiva e acessível. Ele também compartilha o mesmo senso de humor estranho que Elvis era famoso, frequentemente ilumina o humor com piadas rápidas ou observações bem-humoradas, assim como Elvis costumava fazer em entrevistas e durante shows ao vivo. Até seus maneiros são surpreendentemente semelhantes. A maneira como o pastor Bob andava, sua postura quando ele estava em pé, e a maneira como ele moveu as mãos enquanto falava, todos refletem os movimentos de Elvis no palco e na vida cotidiana. Esses traços pessoais sutis e significativos convencem muitos de que eles não estão vendo apenas uma semelhança notável, mas talvez o mesmo homem em outro papel. Essas características partilhadas podem ser coincidência ou indicar algo muito mais intrigante e misterioso. Para muitos, a conexão entre o pastor Bob e Elvis vai além da superfície, criando um caso convincente de que o rei pode nunca ter deixado o prédio, afinal. A conexão com guitarra é uma das conexões mais fascinantes entre o pastor Bob Joyce e Elvis Presley, que são amores mútuos pela guitarra. Elvis era conhecido por suas performances icônicas com sua guitarra confiável na mão, e o pastor Bob parece compartilhar a mesma paixão pelo instrumento. Ao longo dos anos, o pastor Bob tem sido visto com várias guitarras, muitas das quais se assemelham muito aos estilos que Elvis favoreceu durante sua lendária carreira. Não são apenas instrumentos comuns, mas guitarras incrivelmente semelhantes às usadas por Elvis em suas apresentações mais icônicas, desde o rockabilly inicial até as interpretações posteriores do gospel. Mas não são apenas as próprias guitarras que levantam sobrancelhas, mas a maneira como o pastor Bob toca. Como Elvis, o pastor Bob toca com um estilo alma e sem esforço que se conecta profundamente com seu público. Seja tocar acordes simples ou tocar arranjos mais complexos, sua técnica tem uma familiaridade que lembra muitas das performances do rei. A maneira casual e confiante do pastor Bob lida com o instrumento, combinada com a emoção sincera que coloca em sua música, reflete a maneira como Elvis se apresenta no palco, cativando milhões de pessoas com cada nota. Sua ligação com a música, especialmente o gospel e as canções espirituais, apenas reforça esse laço notável. Elvis, mais tarde em sua vida, muitas vezes se voltou para a música evangelizada como fonte de conforto e expressão, algo que o pastor Bob claramente priorizou em seu próprio ministério. A maneira como ambos incorporam a guitarra em sua adoração e a usam para transmitir emoções e fé apenas aprofundam a especulação. Pode ser outra peça do quebra-cabeça que liga o pastor Bob ao Elvis, ou é simplesmente o amor pela música que liga estes dois homens?
Essas semelhanças são difíceis de ignorar e continuam a alimentar a teoria de que o espírito de Elvis vive nas cordas das guitarras do Pastor Bob. O mistério dos dentes é um dos detalhes mais curiosos e convincentes da teoria de que o Pastor Bob Joyce é, na verdade, Elvis Presley, que está em uma característica sutil, mas reveladora: seus dentes. Como muitas figuras públicas, Elvis Presley fez um trabalho dentário estético para melhorar sua imagem quando se tornou fama. Na juventude, Elvis tinha um pequeno espaço entre os dentes frontais, uma característica cativante que foi alterada para se encaixar no visual refinado de uma superestrela. Quando sua fama subiu, Elvis optou por ter a lacuna colmada por um dentista, melhorando sua aparência para atender às expectativas do maior ícone do rock and roll do mundo. Avançar rápido para o Pastor Bob Joyce e esse pequeno, mas significativo detalhe provocou mais especulações. Aqueles que seguem de perto a teoria da conspiração têm apontado que o Pastor Bob parece ter o mesmo tipo de tampas dentárias, com dentes que parecem quase idênticos aos que Elvis tinha mais tarde na vida. A forma específica, o alinhamento e até o brilho dos dentes do Pastor Bob fizeram muitos acreditar que não é uma semelhança comum. Esta é outra evidência que liga o Pastor Bob ao rei. Os dentes cobertos, aparentemente idênticos aos de Elvis, tornaram-se um ponto de foco para os teóricos, que argumentam que uma característica tão específica não pode ser apenas coincidental. O que torna isso mais interessante é o momento. Os dentes de Elvis foram uma parte fundamental da sua imagem pública, e ver uma estrutura dentária quase idêntica no Pastor Bob apenas 4 anos após a suposta morte de Elvis levantou ainda mais sobrancelhas. Para muitos, esse detalhe é outra pista que sugere que o Pastor Bob não é apenas um pregador comum, mas talvez o rei do rock and roll disfarçado. Poderia ser a última prova que conecta os dois homens? Ou é simplesmente uma coincidência que assumiu uma vida própria? De qualquer forma, o mistério dos dentes continua a acrescentar combustível ao fogo de uma das teorias da conspiração mais fascinantes da memória recente. 2. A diferença idade. Um dos principais fatores que os céticos apontam ao rejeitar a teoria de que o pastor Bob Joyce é Elvis Presley é a diferença idade significativa entre os dois homens. Elvis Presley nasceu em 1935, um fato bem documentado ao longo de sua vida e carreira. Por outro lado, o ano de nascimento do pastor Bob Joyce é listado como 1952, o que cria uma diferença de idade de 17 anos para muitos. Esta discrepância levanta dúvidas imediatas sobre a plausibilidade da teoria. Afinal, como alguém nasceu quase 2 décadas de distância pode ser a mesma pessoa? No entanto, apesar dessa diferença de idade clara, muitos teóricos da conspiração continuam a acreditar que o pastor Bob pode realmente ser Elvis. Por quê? A esmagadora semelhança física e personalidade entre os dois homens. Para esses crentes, a maneira como o pastor Bob se carrega, seus maneiros, sua voz e até mesmo sua aparência parecem tão surpreendentemente semelhantes à de Elvis que eles argumentam que a idade pode ser algo que foi intencionalmente obscuro. Alguns até sugerem que Elvis, se fingiu sua morte, poderia ter alterado documentos ou usado procedimentos cosméticos para criar uma nova identidade, o que poderia explicar a diferença nos anos de nascimento. Além disso, os teóricos da conspiração costumam apontar que a indústria do entretenimento tem uma longa história de manipulação da percepção pública. Eles argumentam que poderia ser possível que as datas relatadas em torno da vida do pastor Bob fossem fabricadas para jogar as pessoas fora do caminho. Ou talvez Elvis simplesmente assumiu uma nova vida após 19 e 77 anos, deixando o mundo acreditar que ele se foi enquanto continuou a viver sob um novo nome. Para esses crentes, os traços físicos e de personalidade são muito mais convincentes do que um número simples em uma certidão de nascimento. E eles descartaram a diferença de idade como uma distração da evidência real de que o homem conhecido como pastor Bob Joyce poderia muito bem ser Elvis Presley ainda andando entre nós hoje. Esta discrepância de idade continua a alimentar o debate, com alguns vê-lo como um obstáculo insuperável à teoria, enquanto outros consideram que é apenas outra virada em uma história já misteriosa. O Elvis poderia ter realmente realizado um engano tão grande? Ou a diferença entre idades prova que essa teoria não é mais do que uma fantasia elaborada? A resposta parece estar nos olhos do espectador. Pan a linha de tempo do ministro. Uma das evidências mais intrigantes e frequentemente citadas que apoiam a teoria de que o pastor Bob Joyce é realmente Elvis Presley é a linha temporal do pastor Bob como ministro.
De acordo com registros públicos, o pastor Bob tornou-se ministro em 1981, 4 anos depois da morte de Elvis Presley, em 1977. Para muitos teóricos da conspiração, esse momento é muito coincidental para ser ignorado. A ideia de que Elvis, uma das pessoas mais famosas do planeta, poderia fingir sua morte para escapar da pressão da fama e se tornar um pregador humilde, atraiu a imaginação daqueles que acreditam que a história tem mais. O fato de que a personalidade pública do pastor Bob começou a tomar forma logo após a morte de Elvis, parece que muitos crentes são tão suspeitos. A transição da lenda do rock and roll para uma vida tranquila como ministro está perfeitamente alinhada com o que Elvis poderia ter querido em seus últimos anos. Uma vida de paz, espiritualidade e anonimato. Longe das luzes da fama, ser ministro permitia que ele expressasse seu amor pela música evangelizada, próxima ao seu coração, enquanto servia aos outros. Os conspiracionistas acham incrível que o pastor Bob tenha se destacado exatamente quando Elvis, se vivo, procuraria começar um novo capítulo de vida. A linha do tempo se encaixa na narrativa deles. Elvis fingiu sua morte, desaparece do olho público e reaparece apenas alguns anos depois em um papel completamente diferente. Um que ainda lhe permite usar seus talentos musicais, mas sem a atenção esmagadora. Para os que acreditam nessa teoria, a linha temporal é um plano meticulosamente planejado, não coincidência. Eles argumentam que Elvis estava cansado das exigências da fama e queria focar em espiritualidade e ajudar os outros, algo possível como o pastor Bob. Se é uma incrível coincidência ou uma verdade oculta, essa linha de tempo continua a alimentar especulações de que o rei não deixou o prédio em 1977, mas simplesmente pisou para um palco diferente. Com tantas semelhanças impressionantes entre o pastor Bob Joyce e Elvis Presley, desde sua aparência física, maneirismo e voz até a linha temporal de suas vidas, levanta a pergunta: é tudo isso apenas uma série de coincidências ou há algo mais na história? A semelhança estranha entre esses dois homens é difícil de ignorar. E para alguns, as evidências apontam para algo muito além da simples acaso. O fato de o pastor Bob aparecer como uma figura pública tão logo após a morte de Elvis, juntamente com características e hábitos pessoais compartilhados, convenceu muitos de que isso não é uma coincidência, mas um segredo cuidadosamente construído que apenas alguns começaram a descobrir. Quando você considera todos os detalhes, os traços físicos compartilhados, as vozes de canto idênticas, a misteriosa linha temporal, pergunte-se a si mesmo, poderia ser tudo acaso ou a verdade escondida dentro desta teoria? Afinal, o mundo viu inúmeros exemplos de figuras famosas recuando do centro das atenções, apenas para reaparecer sob uma nova identidade. É tão impossível acreditar que Elvis, cansado de fama, escolheu este caminho e encontrou conforto em uma vida espiritual mais tranquila. Como o pastor Bob, encorajo-o a pensar criticamente em tudo o que discutimos. É plausível que esses paralelos sejam apenas ocorrências aleatórias? Ou que eles somam algo muito mais convincente? Eu quero ouvir seus pensamentos. Acredita que o rei do rock and roll ainda está vivo e pregando? Ou é apenas outra teoria da conspiração selvagem? Este vídeo foi possível graças às suas várias formas de suporte, simplesmente assistindo-o como contribuição para criar mais conteúdo. É claro que há aqueles que contribuem ainda mais ao usar o recurso de agradecimento ou se tornar membros do canal, que também desempenham um papel significativo. Então, o que você pensa sobre isso? Só é na seção de comentários abaixo, não se esqueça de gostar do vídeo e assine-se no canal para obter notícias e atualizações diárias de celebridades. Quando Deus te chama, quando o Espírito Santo te atrai e te convence, ele te reproca. Não sei como responder, mas sempre posso confiar em Jesus para dar uma resposta. Nós não sabemos. Esse é o Mestre, Jesus. Você pode me curar ou orar pelo meu filho ou expulsar o diabo desta oração ou qualquer coisa? Quando eles tentaram fazer isso, não precisaram. Bem, vamos encontrar Jesus. Bem, onde está Jesus? Vamos encontrar Jesus. Ele pode fazer isso.
Então eles dependeram muito de Jesus. Ele se tornou o campeão deles, quem eles se confiaram e confiaram. Você sabe, se ele não estivesse lá, eles se sentem nus e expostos. Mas enquanto Jesus estiver com eles, eles estavam lá. Está tudo bem. Não estou mais sob o poder da lei, mas sob o poder da graça de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Não vou mais andar no antigo eu, na velha carne, no mundo e nas coisas em que eu costumava andar. Agora que ressuscitei da morte, tenho o domínio de mim. A transformação está acontecendo. A lagarta borboleta está no mundo. Ele nasceu novamente, saiu como uma linda borboleta, levantou o velho e os levantou para você. Ele pegou esses trapos, irmão Wayne, e jogou-os fora. Ele se levantou com emoção e correu para Jesus. Ele está jogando os trapos. Ele jogou tudo o que sabia antes, tudo o que o deixa, tudo o que eles o identificariam. Ele estava desligando ele. O velho está morto. Ele deixou a mesa e deixou tudo. Ele o deixou sentado lá. Todo esse dinheiro, sacos de dinheiro, ele deixou lá. Todos devem a Deus e você paga a Deus com sua vida. Ele não vai dizer nada menos que isso. Dei minha casa, meu carro, minha família, meu dinheiro, minha terra, meu gado, meu cachorro, meu gato. Dei tudo o que tenho. Essa é a coisa mais importante na vida dele, o dinheiro. Jesus caminhou até ele, olhando para os olhos. Ele disse que me siga. Imediatamente eles deixaram o dinheiro, todas as pessoas ficaram em pé e deitaram, mentiram para as pessoas esperando. Ele deixou a sua vida porque sentia um profundo vazio em seu interior. Não há absolutamente nada pelo que vale a pena desistir. Você sabe o que o mundo do pecado e da mudança é realmente nada. Não importa o quanto as pessoas pensem que tenham, elas não têm nada. Aquilo que você acredita ter não é nada além de uma ilusão do seu próprio julgamento. Você não pode comparar-se à suprema grandiosidade de Cristo. All I feel is now I've forgotten. Walk away. I wish I was easy away. To live and die in this sea.
taught me the beautiful blessing of the grace of God, a gift, only a gift that is given. He taught me so much about love, about mercy. I mean, like, I cannot give you what, there's no condemnation in Christ. There's nothing of just love. It's what will break it. It's freedom. It is freedom. The only freedom that we have is truly. Freedom of Austin. Yeah. The beautiful blessing of the grace of God, a gift, only a gift that is given. He taught me so much about love, about mercy. I mean, like, I cannot give you what, there's no condemnation in Christ. There's nothing of just love. It's what will break it. It's freedom. It is freedom. The only freedom that we have is truly. Freedom of Austin. Yeah.